Põe as tuas mãos para cá, no nome de Jesus. Pai, nós queremos orar pelo Ziel nessa hora, porque entendemos que aprove a Ti para que esse momento ele fale à Tua igreja. E, Senhor, eu sei que ao abrir da boca do Ziel, eu sei que não será o Ziel falando, Senhor, mas sim toda a carga, toda a revelação, tudo aquilo, Senhor, que Tu quer falar conosco hoje, será através da vida do Teu Filho, Pai. Então eu peço, Senhor, que nesse momento Tu traga ousadia ao Ziel, intrepidez, Senhor, revelação, para falar aos nossos corações aquilo que vem de Ti, Senhor. Em contrapartida, eu te peço, Senhor, que Tu prepare, Senhor, os nossos ouvidos, prepare o nosso coração, Senhor, que os nossos olhos estejam atentos, não só para ver o Uziel aqui à frente falando, mas, Senhor, para ter entendimento, sermos revelados daquilo que Tu quer falar conosco hoje, Pai. E no nome de Jesus, que não sejamos apenas ouvintes daquilo que vamos ouvir hoje, mas praticantes da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode ser um só. Amém. Bom dia, né? Para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. É sempre uma responsabilidade, né? Poder estar aqui de alguma forma repartindo. E às vezes a gente fica até tranquilo até a hora que alguém chama, né? Aí de verdade tem um peso, tem uma carga. Mas eu quero poder repartir daquilo que, de verdade, eu tenho ouvido aí esses dias. Tenho falado que os irmãos estão mais perto, né, do meu relacionamento, que esse ano é um ano que eu tenho uma palavra profética para a minha vida, né? Bem pessoal, mas se a gente ama o Senhor, se a gente quer tê-lo perto, né, eu penso que é uma palavra, então, para todos, né? E fala de consagração, de entrega. Você se consagrar, acho que é uma atitude que você se dispõe a ela. Acho que é um passo além daquilo que, às vezes, até o próprio Senhor pede. Eu vejo, acerca de consagração, Davi, um cara muito, muito pronto para isso, né? Tanto é que alguém que está pastoreando as ovelhas e tem um histórico que ele tem, é alguém que se consagrou, né? Que seguiu, ainda que como rei, se consagrando coisas simples, momentos que aparentemente simples, né? Como eu penso lá naquela água que ele desejou beber lá de Jerusalém. Os guerreiros dele foram lá e buscaram aquela água e ele, na verdade, consagrou uma água. Para alguns, talvez para nós, só uma água. Eu estava falando outro dia com um irmão, que falei, poxa, essa água com certeza, infelizmente, acho que eu beberia. E olhar e dar honra devida a quem foi buscar, dar graças a Deus. Eu não ia deixar de dar graças a Deus. Eu ia falar, Pai, obrigado porque Tu me atendeu, Tu és um Deus bom, me concedeu beber a água de um lugar que eu nem tinha expectativa, mas alguém se dispôs a ir lá buscar, arriscou a vida e trouxe para mim. Obrigado, Pai, é beber. Mas ele consagrou, que ele derramou aquela água como libação, consagrando não só a vida dele, mas a vida daqueles guerreiros dele. E, sabe, com algumas ações de Davi, isso inspira, né? Muito, muito, muito mesmo. Mas, indo aqui de verdade, para aquilo que eu gostaria de repartir, está em Jeremias 18. Eu creio que eu reparti há algum tempo atrás, não sei se talvez uns 2 anos, acerca desse assunto, ou essa carga, né? Mas, voltando a ler, eu li no comentário do escritor o seguinte comentário, que Deus, Ele é alguém que não fica ajuntando sucatas. Achei interessante, né? Por quê, amados? Porque nós, num afã de
talvez de um caminho de humilhação, e sendo de humilhação não teria problema, mas a gente começa a argumentar, querer fugir da verdade daquilo que Deus tem para nós. O fato de nós sermos pecadores não significa que nós somos descartáveis. E às vezes a gente é capaz de argumentar dizendo, eu não posso, eu não vou, né, eu sou fraquinho, assim como poderia dizer de todo o meu coração hoje, sou limitado, né? Às vezes na comunicação, com certeza sempre tem alguém melhor, né, para falar, mas isso não deve me impedir de me colocar à disposição daquilo que o Senhor quer para nós. De fazer valer o propósito que Deus tem estabelecido a respeito da nossa vida, né? Que nós precisamos ter o nosso coração pronto. E nem o pecado deve limitar a nossa vida. Deve dizer assim, você agora, daqui em diante, está frito. Encerrei contigo. Negativo. Até para Judas, que é um homem que a gente entende que, de alguma forma, experimentou uma tragédia, vamos assim dizer, no último instante da própria vida dele, Deus chamou ele de amigo, quando foi entregar Jesus, quando foi traí-lo. Lembra da fala? O que vieste, amigo? Misericórdia. Né? Então, nós precisamos ter esse coração disposto a acertar o caminho, de se colocar à disposição daquilo que Deus tem para fazer e não ficar fazendo conta. Porque às vezes a gente consegue limitar Deus. Você consegue limitar Deus? Não sei, talvez sim. Porque se você não está disposto a fazer o caminho, se colocar à disposição, né, se colocar no lugar que Deus te chamou para estar, você limita Deus. Sabe por quê? Porque ele não vai meter o pé na porta, ele não vai arrombar. Lembra do texto de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. O Senhor é alguém assim, muito, muito educado. Ele não é nada abusivo. Se nós quisermos, nós seremos seus discípulos. Aquele que quiser vir após mim, ele fala, negue-se a si mesmo, renuncia, né, toma a cruz e siga-me. Então, a nossa vida relacionada ao Senhor, querido, vai depender mais de você do que dele, porque aquilo que ele precisava fazer, ele já fez, ele já realizou. Mas ele segue, na verdade, manifestando, declarando o zelo dele, a vontade dele, o desejo dele acerca da minha vida e da sua. Isso eu falo você, do menorzinho que esteja aí, do adolescente, né, que já tem entendimento, ao mais idoso no meio de nós. Deus tem propósito contigo, com a tua vida. Ele, na verdade, ele não escreveu uma história, ele quer escrever essa história todos os dias, ele tem algo a teu respeito. Todos os dias você tem a oportunidade de viver aquilo que ele quer para você. Bom, que privilégio, coisa boa, né? E olhando aqui para esse texto de Jeremias, né, eu já falei sobre essa questão, né? Não quero ofender ninguém com essa fala, né? Que Deus não ajunta sucatas. Porque a impressão que dá é que às vezes Deus é obrigado a olhar para a nossa vida com toda a deficiência, com tudo aquilo que a gente, às vezes, nem dá para ele como prioridade. Eu lembrei do Fonseca evangelizando alguém um tempo atrás. E aí ele estava pregando para a pessoa disse que não quero. Agora não. Acho até bom, mas agora não. Quando eu tiver velho, quando eu já tiver aposentado, quando for uma outra época eu vou. Aí o Fonseca pergunta para ele, vem cá, você gostaria de receber uma flor murcha? Uma rosa, sabe que é uma rosa, mas uma rosa murcha? Por que você quer dar para Deus algo quando você mesmo já não considera? Então, assim, Deus tem para nós algo que tem a ver conosco hoje, com a manhã desse dia. Então, olhar para nós, assim, eu sou uma sucata, eu sou ruim e vou viver assim. Negativo, querido. Não é assim que Deus quer fazer conosco. Não é assim que Deus quer nos receber. Lembrei também, vou falando, vou lembrando, né? Lembrei de um hino
pessoal da Batista, né? E assim, quase que não tem como não mencionar Keila, né? Que quase que inaugurou a Igreja Batista aqui na face da terra. E a canção dizia, o refrão dela dizia, eu venho como estou. Eu venho como estou. Até aí tudo bem. Nós realmente precisamos ir. E pode ter certeza, se você viesse já preparadinho, prontinho, você não ia depender do Senhor para estar perto dele. Agora, ir como está é uma coisa. Agora, permanecer como você está não faz parte do propósito da vida, do desenho de Deus, do desejo dele, não faz, querido. Então, a gente olhar e ver, eu estava perdido, estava assim, estava assado, estava pronto para ser jogado fora, uma sucata. Aí eu vou para o Senhor e permanecer assim, o Senhor não quer. Mas nesse texto de Jeremias, o que me impressiona é o amor de Deus para conosco, o zelo de Deus para conosco, a disposição de Deus em olhar para homens e falar assim, eu amei, eu amo. E se eu amo, eu vou seguir perseverando, vou seguir abraçando, vou seguir investindo, vou seguir de novo perdoando, vou seguir, vou permanecer. E o texto diz o seguinte, eu não falei, né, mas RA, se for colocar, tá bom? Diz assim, Jeremias 18, no versículo 1, vou ler parte pequena do texto, queria compartilhar, né, um esboçozinho acerca do processo na olaria. Provavelmente vou estar lendo, porque eu não vou lembrar de falar exatamente como está escrito, mas eu gostaria que você desse atenção acerca disso. Por quê? Quero te animar. Porque tem a ver contigo. O que tem a ver comigo eu já tenho procurado avaliar. Mas tem a ver contigo de novo. Tem a ver contigo independente da tua idade. Se você está aqui, tem ouvido para ouvir, eu creio que o Senhor quer falar contigo, não por conta daquilo que eu estou falando, mas por conta da própria palavra dele. Diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Uma coisa interessante, o Senhor dá uma palavra para Jeremias, manda ele a um determinado lugar para ouvir a palavra dele. Já de cara eu penso que nós já precisamos reter a princípio, a partir daqui. Por quê? Porque às vezes o Senhor nos conduz a determinados lugares para falar conosco. Às vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações para falar conosco. Sabe quando, não sei se já aconteceu contigo, quando você ouviu alguma coisa que não era para ouvir, viu alguma coisa que você não gostaria de ter visto, que diz respeito a alguém, e você fala, rapaz, por que tinha que ser eu? Por que fui eu que ouvi isso? Por que fui eu que vi isso? Bom, no mínimo, o Senhor quer te comprometer a isso. Na verdade, nós já estamos comprometidos com esse corpo, com a vida da igreja. Então, tudo que tem relação com o teu irmão tem a ver contigo. Sim ou não? Bom, então, Deus falou, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. A importância de a gente submeter aquilo que Deus tem para nós. E o profeta diz, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Bom, o caminho de ouvir a palavra do Senhor de uma forma literal, como o próprio Deus falou, ainda não aconteceu. Jeremias desceu a um determinado lugar e viu algo acontecendo. O Senhor já falou ali, como ele falou que ia falar? A princípio, não. Mas alguém, amado, e eu vou falar de nós de novo, né?
nós que temos um compromisso com o Senhor, precisamos estar atentos, sensíveis. Né? Tem uma palavra boa que chama apercebidos. De onde nós estamos, onde nós vamos, o que estamos fazendo, aonde estamos olhando. Por quê? Porque em tudo isso, nessa vida, eu sei que o Senhor vai dando para nós discernimento daquilo que é espiritual. É só uma figura, mas talvez tenha tudo a ver com aquilo que você precisa enxergar, com aquilo que você precisa ver e ainda não viu. Precisa estar percebido e não se apercebeu. Né? Às vezes, tem relação com uma pessoa. Às vezes, a gente é capaz de passar 1, 2 horas, 3 horas conversando com alguém. E, às vezes, tem uma pessoa caladinha do outro lado. E a gente parece que o assunto tem mais a ver conosco do que a percepção daquilo que o Senhor, ou da onde Ele quer nos levar. Deus tirou um homem e Filipe levou para ele para um outro lugar, totalmente distante, alheio daquilo que ele pensava, da onde a princípio ele deveria estar, para ir pregar para um eunuco, um cara que passou numa carruagem. Então nós precisamos estar atentos. Bom, versículo 7. 6, né? 6 não. 5. Bom, aí ele está dizendo que, na verdade, a percepção de Isaías que o vaso quebrou, estragou na mão do oleiro. Então, veio a mim a palavra do Senhor. Aí o Senhor falou: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E eu poderia me levantar na manhã desse dia aí, com toda a ousadia e intrepidez que eu gostaria de ter, e ler esse versículo de novo, né? Uma vez que talvez você não tenha descido a casa do olheiro, mas você vê até aqui um determinado lugar chamado Quality Shopping, que não é a igreja, mas está aqui para receber, quem sabe para ouvir essa palavra. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós, eu posso dizer de nós, como fez este oleiro, ó igreja, em Jacarepaguá, ou a vocês que estão aqui convidados. Inclusive a gente nem perguntou, né? Existe algum visitante aqui na manhã desse dia? Alguém que nos visita? 1, 2, 3, 4, 5. Seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. Seja um tempo muito oportuno. Quero te dizer que essa palavra também é para você. Se você abrir o teu coração, porque a gente ouve aquilo que nos interessa, a gente acaba se abrindo para isso. Porque a gente pode escutar um monte de coisa e não ouvir, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Está ouvindo alguém? Rapaz, né? A pessoa está falando, e eu, às vezes, está precisando sair, pensando em outra coisa. Bom, isso é falta de educação? Então eu já fui mal educado alguma vez. Mas que você, na manhã desse dia, seja diferente contigo, que você, isso, abre o teu coração para ouvir a palavra do Senhor, porque ela, por si só, ela é suficientemente capaz de dar o recado que ela precisa, de alcançar, de colocar no lugar exatamente que ele tem. Bom, mas aqui, o amor, o que me constrange é Deus levar um homem em determinado lugar para falar a respeito da tua vida e da minha vida. Levar um homem, um profeta a determinado lugar, vai lá e olha, desce lá que eu vou falar contigo. Ele chega, vê todo aquele ambiente, vê tudo aquilo acontecendo, e Deus manifesta para mim, querido, isso aqui é uma expressão de amor de verdade. Me constrange. Me constrange porque o Senhor não precisa disso. O Senhor, ele não precisa ficar mendigando, ele não precisa ficar, tem uma expressão, né, que muitos conhecem, fazer o apelo, né? Vamos fazer o apelo. E o apelo me remete a apelando, e o Senhor ele não precisa disso.
Somos nós que precisamos dele. Nós fomos criados, imagem e semelhança dele, para viver aquilo que ele tem para nós. O Senhor não precisa ficar chamando a nossa atenção, tudo dele é por amor. No mais extremo caminho, por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Sofreu por mim, me amou. Quando eu falo que é constrangedor, e a palavra fala isso, né? Que o amor de Cristo nos constrange. Mas eu consigo olhar para esse texto, ainda que mais lá na frente dá uma repreendida, ele fala a respeito da falta de cuidado, do zelo, essa disposição que o Senhor tem para nos amar de tal forma, para dizer quem nós somos, manifestando isso de diversas formas, expressando esse amor, esse zelo, esse desejo para nós que de verdade somos, né, alguns adjetivos, né, a nosso respeito, somos infiéis muitas vezes. Nos comprometemos, mas às vezes não honramos. Acerca de tudo, querido. A gente chega assim no extremo de ser infiel até numa oferta. Eu não estou falando por conta para o assunto seja oferta, mas eu vou falar, e nós muitas vezes somos assim, infiéis em algo que deveria ser tão voluntário. A oferta, abrindo um parênteses aqui, ela tem a ver com honra. Tudo relacionado a Deus tem a ver com honra. Precisa ter honra. Porque pode ter certeza disso, vou falar certo, pelo menos daquilo que eu creio. Se não for assim, o Luciano depois me puxa a minha orelha amanhã. Porque o Senhor está muito disposto a não receber nem a tua oferta. Aquela que, de repente, pode ser que você dê todo domingo ou uma vez por mês. Fala assim, não quero não. Porque se não houver honra para essa oferta, ele já fez isso. Ele já fez isso. A referência a gente sabe, já falou aqui, outro dia falamos sobre Caim e Abel. O que Abel entregou primeiro foi a honra. Honra. Caim entregou uma oferta. Ele falou, Caim, como no teu coração não tem honra, depois acerta aí e traz. Vem você com a tua oferta. Bom, vamos seguir fecha parênteses. E não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, ó Uziel, ó Luciano, ó João, ó você que está aí. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe por quê, querido? Porque ele está dizendo que assim somos nós na mão dele. Eu quero te dizer o seguinte, essa é uma boa notícia, que independente de como você está hoje, ainda que, quem sabe, não trilhando o caminho que ele se dispôs, daquilo que ele quer, daquilo que ele ordenou, daquilo que ele projetou, você segue sendo cuidado por ele. Cuidado. Sendo guardado por ele. Pode ter certeza. Ele é aquele que tem guardado a tua vida. Ele tem guardado a tua vida. Bom, e aí eu queria ler rapidamente. Eu vou ficar de olho aqui. Pretendo não passar do horário, muito pelo contrário. Meu desejo é sempre ser muito preciso nele, ou quem sabe antes, né? Mas diz assim, nesse processo do olheiro lá com barro, ou com o vaso,
tem o seguinte objetivo. Acho que quebrando algumas coisas, né? Você, na mão do Senhor, não vai ser um vaso de decoração. Eu penso que, acho que nunca é uma palavra muito grande, né? Nunca. Alguém um dia falou. Nunca. Mas eu penso que nunca Deus vai fazer de você um vaso para decoração. Um vaso para botar em um determinado lugar e falar assim, tá bonito. Decorou. Não creio, querido. Não creio. Sabe por quê? Porque, normalmente, tudo que Deus faz, tudo que a gente chama de processo, tem propósito. Você está aí, tem a sua idade que você tem, por enquanto, mas já é para cumprir propósito. Já tem propósito acerca da tua vida. Na vida de João Batista, começou novinho, foi ungido, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Para quê, queridos? Para cumprir propósito. Samuel, era um anseio da mãe, ter um filho, buscou, chorou, pediu, fez jejum, pediu ao marido, me ajuda. Bom, há uma expressão, né? Que diz, dai-me filho, senão morro. O anseio de alguém que teve um filho e dedicou esse filho. Desmamou e levou para Eli cuidar. Viveu uma vida entregue na mão do Senhor. Mas para quê? Para cumprir o propósito da mãe? Não. Para cumprir um propósito em Deus. Então Deus tem sempre propósito para cumprir a respeito da nossa vida. Estou com 30, estou com 50, estou com 60, estou com 70. Bom, enquanto você tiver fôlego, tem propósito. Jesus cumpriu o propósito quando, um pouco antes de dizer, está consumado, ele salvou alguém. Literalmente, um bandido. Que inicialmente também não se via tão merecedor. Mas despertou para quem estava do lado dele. E teve a oportunidade de dizer assim, eu estou aqui, de verdade, eu mereço esse caminho. Mas esse aí realmente é inocente. O que ele fez? E alcançou do Senhor, porque tinha propósito. Né? Numa fala, numa declaração, se cumpriu. Bom, e diz que nesse caminho do oleiro com um vaso, tem todo um processo. Diz que esse processo começa no barreiro. Onde é o barreiro? Onde o barro está lá. E eu estava falando essa semana, não sei se foi ontem, lá com o Vinícius, que às vezes na nossa vida, a gente vai se libertando, se livrando de coisas, que o benefício, na verdade, não é para o Senhor. Mas, isso aqui é para o Senhor. O benefício é próprio. O benefício é nosso. Por exemplo, alguém que era beberrão, alcoólatra, se você para de beber, o benefício é de quem, querido? É seu. Que provavelmente não vai morrer de cirrose. Que vai ter oportunidade de viver momentos com família. Porque a bebida é uma tragédia, é um vício que escraviza e leva à morte espiritual e física. Bom, um monte de coisa que a gente é liberto, que na verdade tem a ver conosco. Pô, que bom que eu não faço mais isso. Que bom que eu era glutão, agora eu sou regrado. Como direito, procuro, porque isso é benefício nosso. Mas a gente olha e fala assim, isso aqui eu estou disposto. É claro. É claro que a gente vai tirando essas coisas da nossa vida, é uma coisa boa para acontecer conosco. E como, na verdade, no estágio lá, no processo, até chegar um vaso de verdade para a honra, um vaso útil, o processo onde se inicia é lá no barreiro. Que diz que lá, aquele barro é retirado de uma forma como torrões, né? Aquela coisa bruta. Normalmente vem um monte de coisa, né, envolvida que aparentemente talvez
seja natural, porque vive na nossa vida de uma forma natural, mas uma vez que se tem propósito para a tua vida, assim como no barro, algumas coisas precisam acontecer, precisa ser limpo. E esse processo sai, né? Diz que galhos, raízes, algum outro tipo de terra, areia, que não tem relação com esse processo do vaso, né, com o barro. Vocês estão me entendendo ou não? Sim ou não? Amém? Então, e esse, na verdade, é o primeiro processo. Quando se tira as impurezas e esse lixo do barro. E é onde eu estou mencionando, que às vezes são coisas que é bom sair de nós. Que bom que eu me livrei disso. Às vezes é um relacionamento abusivo, né? Você está numa relação que alguém... Você entende que não é bom, não faz bem para você, mas você está lá preso, escravizado. Parece como uma expressão, né, que o Senhor usa acerca do pecado, né, o laço do passarinheiro. Acho que o laço do passarinheiro eu já até falei, mas parece que a gente é meio livre, mas no final das contas nós estamos presos. O laço do passarinheiro é assim, tem tipo um assalpão, e um assalpão não, um laço, literalmente um laço, que a ave está lá, você vai fechando esse laço, prende na pata da ave, e aí só que é uma corda, é uma linha. Então, você prendeu, depois que passou na pata da ave, no pé, né? Já está enlaçado, está preso. A ave consegue até voar um pouquinho, mas o passarinheiro tem ela na mão, através de uma linha. Isso já foi brincadeira de alguns aqui, não vou nem perguntar, porque você pode escandalizar alguém, né? Poxa, fulano era ruim, fazia isso, mas eu sei que a gente fazia, né, com alguns bichinhos. Mas esse é o laço do passarinheiro. A pessoa voa um pouco, vai um pouquinho ali, mas na verdade está preso, isso faz mal. Mas na limpeza do barro, para o objetivo que se tem, a gente chama de, né, desse processo. Mas segue, né? Interessante, né, que ele também fala aqui. Na verdade, são inúmeros não, existe um número de barro, acho que são mais de 200 tipos de barro. E aí, esse olheiro, né, essa pessoa que trata com barro também precisa saber exatamente como ele vai lidar, como ele vai tratar com esse barro. Na verdade, acho que 8 são específicos para fazer o vaso. Né? Então, também já nesse processo, você tem que olhar o barro e falar assim, dá trabalho, mas eu tenho propósito. O primeiro é a extração do barro, né? O segundo, acho que peneirar o barro e tirar do barro as pedras, as raízes de árvores podres. Eu falei isso, na verdade, em relação ao primeiro, mas o primeiro é o trabalho que se tem de poder tirar, de cavar o barro lá no barreiro. Bom, tirar as raízes de árvores podres, dos galhos secos, da areia grossa, todo o lixo que não pertence ao barro. Isso aqui é algo que nós precisamos dar atenção. Por que não pertence ao barro e está lá como se pertencesse? Porque em nós, amados, às vezes a gente permite coisas que estão em nós, mas não deveria estar. Porque se você se permite coisas que, na verdade, não deveriam estar, e você sabe disso, eu não estou falando nada, nenhum absurdo, não estou falando algo de outro mundo. Não é, que revelação. Isso é fato, olha para você e você vai ver, olha para mim e vejo. Por que eu estou me permitindo viver, andar, fazer coisas que eu sei que o Senhor não me criou para isso. Não tem a ver com a natureza dele na minha vida. Bom, o terceiro, amassar o barro. Eu acho que aqui a gente já começa a sentir um pouquinho. Amassar o barro. Aquilo que antes era visto como torrões, seco e duro, agora será umedecido com água, depois pisado
e ainda amassado pelo oleiro. Amassado por quem? Amassado por quem? Por quem? A figura do oleiro aqui, quem é, amado? Quando a gente entende quem nós somos barro, e a gente pode cantar de novo a musiquinha, né? Quem é que não conhece? Quem se arrisca a cantar um pedacinho da música que eu estou falando? Do oleiro. Bom, tem vários. Sei que és o oleiro e eu sou o barro. O oleiro é Deus, querido. Eu sei que posso talvez dizer assim, ó, eu sei que o Senhor talvez ainda esteja dando pelo menos já jogou água. Já tornou a coisa mais uma condição melhor, né? Essa água que eu creio que desce, que lhe joga, talvez pode ser a própria palavra, né? Quando a gente está assim meio detonado, que normalmente abre uma porta, que normalmente abre os nossos olhos, que normalmente nos anima, nos faz levantar, não é a palavra? Normalmente a palavra. E aí, eu creio que a palavra nesse barro vai dando condição do oleiro ir tratando. E chegar nessa condição, né? Dele tocar, dele amassar, dele pisar. E no processo de amassar aparecem mais sujeira. E eu quero te dizer, é por isso que às vezes ele precisa desse toque, desse amasso. Porque esse amasso, às vezes, a gente também considera que é o próprio Deus que está fazendo. Mas nem sempre é assim. Não literalmente ele tocando, colocando a mão, mas eu vou lembrando de música. Somos tuas mãos, somos seus pés. Uma canção, né? Talvez alguém fique boiando, mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os pés que andamos por toda parte, levando a palavra, as mãos, abençoando e curando. Somos seus olhos, somos sua boca, né? Se eu não me engano, é Daniel Souza. Então, às vezes, esse amasso vem através de quem? Através da tua vida, na vida de outro. Através do Luciano, né, do Bo, do Flávio, né, de quem se dispõe, de quem entende que é corpo. E aí você talvez não compreenda essa amassada, não compreenda esse toque. E aí uma coisa assim, inusitada, eu diria que é sobrenatural, o barro querer se esquivar da mão do oleiro. O barro dizendo para o oleiro, ei, aqui não. Não, está muito forte essa amassada. No pé, não, jamais. Pisado, não. Bom, nesse processo, eu creio que essa palavra é uma palavra-chave para nós, que muitos podem estar nesse processo. Na verdade, eu creio que esse processo, ele não acaba. Acho que ele vai mudando de etapas. Mas esse processo, ele vai até o final. Mas ele vai tratando nesse processo de acordo com o que a gente vai dando resposta. Bom, no processo de amassar aparecem sujeiras, mais sujeiras. Quando ele vai amassando, mais sujeira. Quando ele vai com a mão ou com os pés, mais sujeira. Talvez não mais aquela, o suficiente os nossos olhos olharem e ver. Galhos, troncos, esse tipo de lixo, que talvez na tua vida já não exista mais. Não é que você não, esse não. Mas quem sabe, até ser amassado de verdade, não aparece alguma coisa que você também reprova. Que com certeza, esse olheiro zeloso que é, e diz que nessa figura, voltando um pouquinho lá, quando Jeremias entra, diz que
o olheiro está concentrado, ele está atento naquilo que ele está fazendo. Então, esse movimento não é um movimento qualquer, querido. Se você estiver passando por esse processo, pode ter certeza, não é que Deus esteja fazendo vários vasos juntos e o teu passou desapercebido. Em você alguma coisa te desespere porque parece que Deus não está no negócio. Não, pode ter certeza, não é assim. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eu poderia dizer, está sobre toda a terra, mas Deus é muito pessoal. Por quê? Porque Ele nos amou assim de uma forma pessoal. Ele amou você exatamente como você é. Ele te amou. A expressão assim de extrema, né? Que a gente pode dizer de novo, né? Ele te amou quando você era inimigo dele. Foi assim que ele disse que ele amou. Ele nos amou quando nós éramos ainda os seus inimigos. Então, o processo que você está vivendo, pode ter certeza, é para o teu bem. Para você estar limpo, purificado, sem sujeira. Purificado ainda tem mais um processozinho, só para poder te animar. Mas esse processo do amassar, de trabalhar assim, é para que as sujeiras que ainda tem e que não haviam sido retiradas ainda, agora, desse jeito, possa aparecer e ser retirado. E o barro estará pronto para ir para a roda, para esse lugar onde é trabalhado. Esse processo, inicialmente, é para começar a trabalhar com barro, para começar a tocar nele e formar aquilo que ele está sendo designado para ser. O quarto processo é o longo período de curtição. O barro é coberto por uma lona preta. Nesse período será extraído o oxigênio ou a bolha de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue no ponto de ser moldado. Você precisa estar pronto até o lugar que ele vai começar a moldar você. Moldar segundo que padrão, querido? Fala para mim. Nós precisamos ser semelhantes, ser parecido com quem? Então, é para a roda, para ser moldado segundo o padrão que se tem. Porque para esse vaso que precisa ser estabelecido, feito, confeccionado, tem um padrão. O padrão não é o teu pastor. O padrão não é a tua cobertura. O padrão não é alguém que você olhe e fala assim, pô, não, isso aqui está legal. Talvez o teu pastor, o teu discipulador, a tua cobertura, o teu irmão, talvez não, com certeza, vai cooperar, mas o alvo, o objetivo é semelhante a Jesus, que foi esse vaso, né? Bom, esse processo da lona, de tudo aquilo que às vezes, diferente do anterior, talvez aponte para aquele momento que parece que você está sozinho, que apesar de você fazer parte de uma família tão grande, não sei se também você já pensou assim, ou foi só eu que sou ruim. Falei assim, caramba, tanta gente, mas eu acho que eu estou só. Um momento tão apertado. Às vezes esse momento é muito comum acontecer aonde? A gente se vê sozinho, todo mundo me abandonou, me deixou, ninguém me quer, ninguém me ama. Normalmente em que processo? Disciplina. Não sei se você já foi disciplinado, mas a disciplina é assim mesmo, querido. Eu já tomei umas limas fortes. Sim, já motivo que nem foi tão assim, nem foi tanto assim, mas doeu. E teve um tempo que eu me sentia exatamente assim, caramba. Tinha um monte de gente perto, a gente conversava, mas agora sumiu todo mundo. Mas quem sabe é a lona sobre o barro para produzir a qualidade necessária para o barro e para o lugar que precisa ser trabalhado. 5, a moldagem do barro. E estou acabando. O oleiro coloca sobre as rodas o barro, né? Vai amassando de dentro para fora.
no movimento circular e dando forma em curto espaço de tempo, nas mãos do olheiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do olheiro. Tu quer ser um vaso conforme a vontade de quem? Então, filho, permita-se. Porque também é o que ele deseja. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do olheiro. Quebra a minha vida. Quebra a minha vida. Fala baixinho que ele pode escutar. E faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, se necessário. Eu quero ser. Mas preciso acompanhar esse processo. A moldagem do barro, o olheiro coloca sobre as rodas e vai amassando de dentro para fora. De novo, acho que o Cidinho falou algum tempo atrás, que normalmente o olheiro vai trabalhar com as duas mãos, né? Uma mão dentro, outra mão fora. Nesse movimento, às vezes a mão de fora é a mão do teu irmão. A mão de Deus a gente consegue até identificar. Não? Deus está... Isso aqui só pode ser Deus. Ouvir essa palavra, não. Deus, porque Ele conhece o meu coração. Ele sabe. A palavra nem chegou à boca, Ele já conhece. Isso é Ele. Mas identificar que essa mão está trabalhando em conjunto, uniforme, para modelar esse vaso. E essa mão, às vezes é você, às vezes sou eu. A compreensão, ou às vezes a gente quer questionar de novo o olheiro por conta desses caminhos. Mas o vaso precisa ser feito conforme a vontade do olheiro. Sexto, depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabine na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente ao último estágio. Vou ler de novo. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabine, na sombra e no vento, para ir secando, né? Até que ele se enxugue e fique resistente ao último estágio. No caso, seria o sétimo. Esse processo está lá bonitinho, parece que não vai mais acontecer nada. Fica lá soprando, fica o vento, para que ele se enxugue, para que ele entre no sétimo estágio, a fornalha de fogo. Essa aqui, eu sei que bom seria que a gente nem falasse, né? Mas, já que a gente veio até aqui, vamos no 7. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. O que é acima dos limites comuns, querido? Talvez para você. Também não sei se você já teve a oportunidade de falar assim, isso eu não suporto. Ah, Senhor, isso não, Senhor. Isso não aguento, Senhor. Quem sabe esse é onde ele está exatamente dizendo, acima dos limites comuns. Quando você diz, eu não posso, eu não consigo, tem a ver com o olheiro. Tem a ver como ele está trabalhando, como ele está fazendo, e o propósito, o objetivo que precisa chegar. Então, quero te animar. Sobre a tua vida, não vai haver nada além do que você não possa suportar. Não existe nada que o Senhor vai permitir que você passe, que você defina, não, isso aqui eu não suporto. Eu já vi algumas pessoas declarando isso. Algumas coisas relacionadas a esse discurso. Isso eu não suporto. Isso aqui eu não suporto. Mas no Senhor podemos o quê? Todas as coisas, querido. No Senhor nós podemos. Eu vi
homens perdoando traições, mulheres perdoando traições. Isso é insuportável. Eu já vi pais perdendo filhos. Isso é uma dor terrível. Graças a Deus, eu fui livre, mas é algo que alguns de nós, gente que está sentado aí, já experimentou. Mas o Senhor tem dado suporte, tem dado graça, e você está aí permanecendo, perseverando. Bom, o vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. E é nessa hora que ele é purificado. Também é um outro momento que você precisa entender que você vai viver, você que escolheu, decidiu, você vai ser purificado. Quem escolhe, amado, de verdade, às vezes a gente tem porque não tem recurso. Mas quem vai escolher uma joia misturada? Ter a opção de ter uma joia pura, um ouro puro. Vai preferir um batizado misturado com alguma coisa, né? Hoje em dia tem vários recursos. Quem vai preferir? O Senhor também não. Porque Ele tem um padrão e quer nos levar a esse padrão. Quer nos levar a esse lugar. Então, esse processo da fornalha, eu lembrei aqui de uma frase também, né, que alguém inspirado falou, que às vezes o nosso processo, a gente lembrar da frase direitinho, nós não somos livrados da fornalha, não somos livres da fornalha. Nós muitas vezes somos livres na fornalha. O livramento, eu sei que eu oro, eu peço isso, estou com uma situação que eu estou esperando em Deus ainda, que uma cirurgia marcada, prevista para o dia 26. Meu desejo não é passar. Não é passar. E aí eu oro para que eu seja livre da fornalha, né? Mas eu sei que Deus é poderoso para nos livrar, ainda que nela. Porque foi assim que aconteceu, exatamente assim aconteceu com aqueles homens de Deus. Que na fornalha o fogo não teve força. Hebreus fala que eles anularam a força do fogo. Fizeram sem efeito a força do fogo. Imagina isso. Aonde? Dentro da fornalha. Lá dentro da fornalha. A gente pode usar a referência de Daniel também, que não foi livre da cova, né, dos leões, mas foi livre dentro, na cova. Bom, se isso for para, na verdade, nos purificar, tirar tudo que é impureza, diz que nesse processo também eu via uma outra pessoa falando e olhando para o próprio texto, dizendo que o vaso se desfez na mão do oleiro. Eu quero dizer uma coisa, que essa situação do vaso se fazer na mão do oleiro não significa que o oleiro faltou. Não significa que o oleiro não teve habilidade para isso. Mas provavelmente, ouvindo alguém falar a respeito do processo, é que às vezes acontece do vaso se desfazer, porque o barro não estava puro o suficiente. Às vezes uma impureza é suficiente para nesse manuseio, com a mão por dentro e por fora, esse cisco, ou essa impureza, ou essa sujeira, fazer com que o vaso ele se desfaça. Bom, mas graças a Deus por isso. Porque se o vaso vai para o fogo com esse tipo de impureza, querido, acho não, vou falar com certeza, é muito mais doloroso esse processo. Quando fala de quebrar o processo, é muito mais difícil, é muito mais doído.
mas como nós somos do Senhor, somos barro na mão dele, nós estamos dispostos. Sim ou não? Amém? Bom, terminando, que estamos no último processo. Bom, purificado de toda impureza interna, não aparente, do mau cheiro. Achei interessante também isso. Normalmente a gente olha o vaso por fora, está tudo bonitinho. Como a gente olha aqui, dificilmente alguém vai entrar na carne aqui, né? Vai brigar com o marido, o filho vai responder os pais, né? Alguém vai se irar o suficiente para aparecer alguma sujeira, alguma impureza. Aqui está tudo, ó. Eu consigo daqui de cima, tudo muito bonitinho. Tem até sorriso, assim, aquele meio de lado, no cantinho, assim, mostrar o dente, uma coisa assim. Legal. Mas, e dentro? E aí, nesse estágio do vaso no forno, vai também limpando o que está por dentro. E ele fala acerca até do mau cheiro. Falando de mau cheiro, né? Existe uma consciência, né? De que a gente orgulhoso ou soberbo, numa grande maioria das vezes, a gente avalia o seguinte, que a soberba, o orgulho é como o mau hálito, né? Talvez o mau cheiro. Que só percebe, às vezes, quem tá fora. Né? A própria pessoa, às vezes, não percebe. Então, o nosso orgulho, a nossa soberba, às vezes, ela está de uma forma que está como a situação desse vaso. Precisa de verdade do forno, para que, inclusive, o mau cheiro seja eliminado. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Quem o fez entende vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Bom, amados, esse é o recado que eu queria dar, isso que eu queria repartir com você. Quero te dizer que o Senhor está muito interessado. Quero dizer também que uma vez que você se compromete, o Senhor não é aquele que retrocede e nem tem por valioso alguém que retroceda. Ele diz que aquele que retrocede, a alma dele não tem prazer nele. Então, quero te animar no nome de Jesus. Quero orar contigo, se você puder e quiser, né, se colocar de pé, para a gente orar. Queria ler um último versículo contigo, que é um versículo aqui do apóstolo escrevendo a Filipenses. Eu queria ler contigo esse versículo, na expectativa que isso vai acontecer conosco. Diz assim, Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo. Estou convicto, plenamente certo. E eu estou. De que aquele que começou a boa obra em vós, eu posso dizer em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém, querido? Esteja certo, porque esse é algo que Deus plantou no coração dele, a teu respeito. Esse é um propósito que Deus estabeleceu para a vida do homem. Não tem como ser diferente. Por mais que você seja extremamente inteligente, seja no nível hard, assim, no top, eu quero te dizer que nós dependemos dele nesse processo para que a nossa vida tenha sentido. Quero dizer, se não for na mão dele, qualquer outro olheiro que você buscar ser tocado, não vai alcançar o sucesso, o objetivo, o propósito que ele se dispôs.
Quero dizer que, em nome de Jesus, você precisa se permitir ouvir Ele dizendo: eu posso ou não tocar em você, eu posso ou não trazer você para esse lugar da roda e trabalhar na tua vida. Porque também não dá para fazer parte disso. Não dá para tirar do barreiro que te beneficia, te tirar de lá, limpar das impurezas, daquilo que está notório, te colocar no lugar e dizer: não, agora está pronto, segue assim, vai até eu voltar. Não, não pode ser desse jeito. Não faz parte do caráter dele, da vida dele, do desejo dele, do caminho dele, tratar com pessoas assim, amados. Ele não vai aceitar eu me lançar, fazer um monte de coisa a respeito da vida dele, daquilo que ele quer que eu faça, que talvez esteja fazendo, ainda que diante de vocês, ministrando uma palavra, mas se eu não me permitir ser trabalhado por ele, ser esse barro na mão do olheiro, pode ter certeza, não cumpriu o propósito. Não cumpriu. Mas eu quero dizer que depende de quem, então? Depende de nós. Depende de você. Depende da nossa vida, daquilo que a gente se dispõe. E tem que ter disposição, porque às vezes, não quero te enganar, tem coisas que é estreito. Uma linguagem assim do Petenca, é mais estreito. Imagina. Eu já vivi alguns. Estava falando essa semana que trabalhei com um cara que era amigo do dono da empresa. E eu vi construindo, literalmente a construção da empresa. E esse dono da empresa lá, Zé Carlos, o nome dele, chamou um amigo dele para acompanhar lá, para estar comigo. Mas pensa num cara, como não falei o nome dele, vou dizer, pensa num cara soberbo. Ele falava. Várias vezes, ele me humilhou e fez questão. Acerca de vários assuntos. Da instrução, da cor, um monte de vezes. Algumas vezes eu falei: não, espera aí, que isso aí não vai ficar assim não, porque eu sou crente, mas não sou bobo, né? Que é um texto que tem aí no livro de alguma alma dessa cansada. Não é da palavra. Mas eu queria pular, já falei: vou pegar um pedaço de pau, vou resolver esse negócio agora, essa soberba desse cara aqui, vai ser livre hoje dessa soberba. Mas era 2 trabalhos, às vezes na minha reação, às vezes na resposta que tinha, porque a gente com o coração vai ficando ruim, né? A gente também sabe ser ruim, bonitinho, direitinho. Falei: não, eu sei, vou fazer assim. Cara, mas 2 trabalhos. É você gerar isso no teu coração, ou uma resposta indevida, e o Senhor falar: cara, quem é o olheiro aí? Deixa eu amassar isso aí, cara, tá? E aí descobria que tinha não era um cisco, era quase uma trave. Falei: meu Deus. Era 2 trabalhos, de fazer isso e depois de voltar lá, falei: cara, me perdoa. Porque aqui eu quero me parecer, não tem nada a ver. Ele não agiria desse jeito. Ele não falaria isso. Ele não reagiria assim. Bom, em nome de Jesus, se permite ser trabalhado pelo olheiro. Por esse, ele sabe fazer. Ele sabe fazer. E ainda que o vaso se desfez em algum lugar, o padrão é ele. Ele tem a forma exatamente, os contornos, né? E tomar essa forma é muito precioso. Amém? Podemos orar em nome de Jesus?